Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a pressão política e da opinião pública sobre os julgamentos do STF. Entrevisto Rubens Gleiser, que é coordenador do Supremo em Foco e professor de Direito Constitucional da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. E, exatamente, o Supremo estando em foco, né, num dia importante, muito oportuna a sua presença no Jornal da Gazeta. E eu começo exatamente assim, querendo saber da importância desse julgamento de pedido de habeas corpus, que está assim, tomando horas e horas e horas da Corte Maior do país. É realmente importante o que está acontecendo hoje? É realmente importante, mas a importância fica um pouco abaixo da superfície. A questão jurídica, se for vista nos detalhes, parece que não tem um impacto tão direto para o que nós vemos ou para a prisão do ex-presidente Lula ou para a prisão de segunda instância. Mas, por exemplo, uma das questões é o seguinte: o ministro Edson Fachin, que é o relator de todos os processos da Operação Lava Jato, julga numa turma em que ele estava sendo vencido pelos outros ministros. Previsivelmente, né? Previsivelmente e com as suas decisões, coisa que o ministro Teori Zavascki que não era anteriormente. E o ministro Edson Fachin começa a ser vencido e ele começa a remeter alguns casos para o plenário, onde a maioria vota de acordo com ele. Então, se discutiu hoje, por exemplo, se ele tem essa liberdade de fazer isso mesmo, ou se ele só poderia fazer isso em algumas ocasiões. Então, por mais que isso parecia uma coisa lateral ao caso do julgamento do ex-ministro Palocci, isso era vital para saber a capacidade do ministro Edson Fachin em conduzir o sucesso das suas votações relativas à Operação Lava Jato. Então, tem muita estratégia acontecendo nessa e em outras ações que são determinantes para como o Supremo Tribunal interfere, os poderes individuais dos ministros. Nós estamos vivendo uma época que está marcada por muita estratégia dentro do STF. E essa marcação, ela é sinal que o Supremo tem um clima de animosidade e está dividido? Eu acho que não é exatamente animosidade, eu acho que é um estado político em que o direito, a interpretação do direito, das regras, regimento interno e da própria Constituição ficou em segundo e terceiro lugar a perseguição de agendas que os ministros consideram valorosas, e não necessariamente partidárias. Podem até ser partidárias em alguns casos, mas em outros casos, digamos que a Constituição fica abaixo em um combate à corrupção ou em nome da melhora da economia. O Supremo hoje está concretizando algo que é muito tradicional nosso, que é não levar a sério o direito das pessoas. Porque reconhecer direitos é um pouco contraproducente. Então, você tem uma agenda e você molda o direito a essa sua agenda. Então, a política tomou conta do Supremo. Não é que ele está só decidindo sobre a política. Eles agem politicamente e isso é terrível para um tribunal, porque o trabalho dele era outro, era proteger as regras e as instituições. Mas as regras e as instituições, elas são estáticas. Nós vemos que existe a possibilidade de mudar a Constituição, não apenas pelo Congresso, mas também no próprio Supremo. Haja vista aí, para todo mundo, uma coisa tão atual que é essa jurisprudência firmada em 2016, que está tão em questão agora, né? Mas isso que poderia significar sensibilidade dos ministros do Supremo a aquilo que a sociedade debate, sente e se ressente, é um mal ou é importante que aqueles que decidem em conformidade com a lei, mas também com um discernimento que vai além, que vai ao mundo onde as pessoas vivem? Isso é um mal? Depende de como é feito. Se o ministro começa a decidir que determinado rito ou procedimento não deve ser seguido porque ele não acha adequado, isso é péssimo. É diferente de um ministro que abandona um procedimento ou diz que ele deve ser declarado inconstitucional porque não se adequa com determinados valores constitucionais, se está fugindo dos precedentes e por aí vai. Tem um modo de interpretar o direito que pode levar a mudanças. A outra coisa é eu agir livremente, porque eu tenho poder. E esse livre exercício do poder, porque eu não gosto disso ou eu acho melhor aquilo, não é o papel dos juízes. E eu vou dizer uma coisa, tem alguns direitos que vão contra a vontade da maioria. Um Estado democrático de direito passa por reconhecer que algumas vontades da maioria não vão ser atendidas.
porque isso protege minorias, isso protege pessoas que são maioria hoje, podem ser minorias amanhã. Isso é crucial para manter algum grau de civilidade, senão é barbárie. Bom, outra questão, professor, e que parece ser de grande importância, eu quero ouvi-lo sobre isso, é esse pedido de liminar do tal partido PEN. Que, de repente, o partido disse, não quero mais. Então, o ministro Marco Aurélio disse que ia pedir uma questão de ordem, aí ele mudou a questão, todo aquele interesse dele em entrar com a questão de ordem, ele apresentou um requerimento e aí há um adiamento, segundo o que fomos informados, a pedido do próprio partido. A pergunta é, o partido que parece estar querendo retirar essa liminar, esse pedido de liminar, pode fazer isso? Hoje em dia é perigo ser professor de direito constitucional, porque você fala assim, olha, tal coisa não pode, daí de repente amanhã você descobre que pode, ninguém imaginava. Assim, até hoje, se eles desistem é irrelevante, porque essa não é uma ação do interesse do PEN, é do interesse do país. Nesse tipo de ação, a DIN, tem alguns tipos de processo que não importa, não pode desistir da ação. Se você entra para uma batida de carro, você desistiu da ação, acabou. Nesse caso não, é uma causa de interesse maior. Então isso é um pouco irrelevante. Então a vontade de julgar disso está muito mais ligada à vontade dos ministros de colocar isso em pauta do que se o PEN quiser. Do que pode ou não pode. Exato. E a questão toda é que foi um pedido bem engenhoso para que, se o ministro Marco Aurélio quisesse, ele poderia sozinho derrubar a prisão em segunda instância no país todo, sem precisar julgar com ninguém, e aí colocar essas ações em que a ministra Rosa disse que julgaria diferente do que o HC de Lula, em pauta. Mas e como é que o senhor entendeu isso, que parece um recuo de Marco Aurélio? Ele passou a entender que o julgamento dessas ações declaratórias de constitucionalidade não são assim urgentes, que podem esperar, porque ele estava com uma premência, com uma urgência no dia do julgamento do pedido de habeas corpus do Lula, que parece que sumiu, desapareceu. De repente, aquela empolgação toda e aquela energia e vigor com que ele defendia esse ponto de vista. Ele passa a ideia que não é tão importante assim, pode esperar? Então, é por isso que o Supremo Tribunal Federal às vezes virou mais um caso de ser analisado por psicólogo e sociólogo do que jurista, porque isso não tem mais a ver com direito, tem a ver com uma estratégia, se isso vai beneficiar a relação com os outros ministros. Então, o direito ficou de lado nessas decisões, não tem mais a ver com uma urgência real, não. É se é conveniente, se vai estressar a relação, os parceiros, se ele acha que a ministra Rosa Weber não vai mais votar do jeito que ela disse. Então, o que está governando hoje o Supremo é muito mais esse raciocínio estratégico do que de realmente uma boa-fé dizer, bom, vamos lá, qual é o direito, eu posso perder, eu posso ganhar, mas isso precisa ser resolvido, eu preciso de uma regra clara para a nação. O trabalho do Supremo é dar regras, é estabilizar expectativas, ele não está fazendo isso. Aí o senhor me remete a essa reflexão sobre a segurança jurídica, que parece estar sendo um argumento repetido em relação à mudança agora daquela jurisprudência que estabeleceu que prisão pode sim acontecer depois de condenação em tribunal de segunda instância. Existe de fato, a questão dos julgamentos estarem muito próximos, apenas 2 anos depois de ter sido firmada a jurisprudência, mudar agora implica em insegurança jurídica? Implica sim. Eu acho que é importante reconhecer que esse é um caso difícil porque, de um lado, ele coloca uma exigência de segurança jurídica e de estabilidade, mas que para a área do direito, isso deve ser preservado, a não ser que esteja sendo cometido em nome de uma grave injustiça. Então, o juiz que entende que está sendo cometida uma grave injustiça deve sempre sacrificar a segurança jurídica em nome daquilo que ele considera importante e justo, se nós estamos falando de uma injustiça grave. Por isso que o voto da ministra Rosa Weber é tão ambíguo. Uma coisa é ela dizer, olha, eu não acho que é a melhor solução, mas eu tolero ela. Outra coisa é ele dizer, eu acho profundamente grave e inconstitucional, mas eu vou tolerar. E é por isso que ela sofreu muitas críticas da comunidade jurídica para entender que tem uma contradição aí. Qual é o valor que ela quer preservar? E aí ela agiu meio mal. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos. Espero que o senhor volte, que as dúvidas parece que se multiplicam. Obrigada, uma boa noite.